Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade. No Dia das Mães, segundo domingo de maio, nós podermos nos reunir e prestar um culto a Deus, agradecendo também pela vida das mães. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. 1 Samuel 25. Eu quero ler esse texto, e é um texto longo, mas é necessário para que você entenda o que nós vamos pregar nessa noite. Nós não estamos com pressa, portanto, preste bastante atenção nessa história que nós vamos ler agora. É a história de um homem e de uma mulher. É a história de Abigail e o seu marido Nabal. Vamos ler. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, do versículo 2 em diante. Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na sua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs sobre os jumentos. Disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal.
Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhes aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, isso ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste por este impedido de derramar sangue e de vingar-te com tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito ao teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então o meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar o coração. O sangue que sem causa vieres a derramar, e não te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-se-á da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras, e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum, sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, com um banquete de rei, e o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou aqui para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as suas 5 moças que as assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, mas aí já é outra história, é só até aqui. Abigail apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as suas 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Amém. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor dos céus e da terra,
Tua palavra, Senhor, foi aberta, a Tua palavra foi lida. Agora, Senhor, ajuda o Teu servo a explanar a Tua palavra, para que seja, Senhor, de aprendizado para todos nós, e que essa palavra entre nos nossos corações, ó Deus, e nos anime, e nos corrija, e nos faça, Senhor, tomar decisões corretas. Ajude-nos, ó Senhor, na nossa lida aqui na terra, e ajuda, Senhor, o Teu servo que vai falar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vocês sabem que o casamento, ele precisa ser construído. Hoje é o Dia das Mães, e a gente sabe que Abigail, ela foi mãe de um dos filhos de Davi. O nome desse filho é Quileabe, ou Daniel. Qualquer um dos dois é o mesmo, é uma questão de tradução. Tá? Quileabe, ela foi mãe de Quileabe. Esse Quileabe foi muito pouco falado ali entre os filhos de Davi. Porém, ela teve um filho com Davi. Mas, além dela ser mãe, o que nessa noite eu gostaria de trazer para a igreja é o exemplo de um casamento. E o exemplo de uma mulher que soube conduzir o seu casamento na forma de temor a Deus. Nessa época ainda não tinha vindo Cristo. Ela não era uma cristã, mas ela era uma serva de Deus. Não é? Casamento, meus irmãos, ele não é perfeito. Nenhum casamento é perfeito. Mas o casamento, ele pode ser feliz. Porque um homem diferente casa com uma mulher diferente. Cada um vem de uma família diferente. Traz costumes diferentes. E aí, quando eles se juntam para formar uma nova família, precisa de uma adaptação. E nessa adaptação, muitos se perdem. Casamentos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e as pessoas já estão se divorciando. Não se esforçam nada para tentar acertar a sua vida no casamento. É uma coisa terrível. É uma coisa muito ruim. Eu tenho dito, e no passado eu até acreditava um pouco nisso, mas hoje, né, tem muitas igrejas que fazem uma vez por mês o culto da família. É bonitinho o nome. Também existe o encontro de casais, e eu acho que isso é muito bom, se for para converter e para mudar de vida. Porque há pessoas que já foram em 1, 2, 3, 4 encontros de casais, deram palestras e depois se divorciaram. Então eu creio muito mais no poder de Deus, eu creio muito mais na obediência à palavra de Deus, do que em coisas humanas, muitas vezes, dando técnicas. Olha, se ele fizer isso, você faz assim. Se ela fizer isso, você faz assim. Então, eu vou dizer para você, obedeça a Deus. E se você obedecer a Deus, você vai conseguir acertar teu casamento, não importa como ele esteja. Não é? Então, as pessoas, ao invés de aprender técnicas, elas tinham que ser mais obedientes e ter mais temor de Deus. E é isso que nós vamos aprender aqui, com essa mulher e com esse homem. E o título eu coloquei, Abigail, a mulher que transformou a crise em vitória. Essa mulher casou com um homem, é um monstro. Quando nós lemos aqui quem é esse homem, eu fico perguntando, né, como é que o pai dessa mulher aqui deixou ela casar com ele? Porque nessa época aqui é tudo acordo de família. Não tem esse negócio de ir na praça, gostei do Nabal, deixa eu casar com ele. Não era assim. Era acordos. Era pai que permitia e dava a sua filha em casamento. E o pai da Abigail, não sei porquê, mas eu desconfio, porque Nabal era muito rico, tinha muitas posses, deu essa menina para casar com ele. Outra coisa que a gente entende aqui, quando está lendo esse texto, é que eles são um casal jovem. Jovem, pelo desfecho da história, a gente vê que é um casal jovem, um casal ali, sei lá, entre 25 e 35 anos. A Bíblia não fala que ela tinha filhos com Nabal, e eu acredito,
sou eu que acredito, não está escrito, mas eu acredito que ela não tinha, porque senão a Bíblia falaria. Então, um casal novo. Mas Nabal é um homem que faz jus ao significado do seu nome. Nabal significa estúpido, tolo. Eu não sei se essa palavra é ofensiva, é um tonto. É um homem, um bobão. E é isso que significa. Nabal significa bobo, estúpido. Tanto é que ela fala assim como é o nome dele, assim ele é. É um estúpido, é um bobo, né? Vocês lembram quando nós mais velhos éramos crianças, né? A gente assistia os filmes do Zorro e ele tinha um índio que era colega dele. Como é que chamava o índio? Tonto. Nabal é um tonto, não? Um amigo do Zorro. Tonto. E quando você vai olhar para a vida de Nabal, você percebe que ele tinha tudo para ser um homem bom, ser feliz, fazer as coisas da maneira correta. A Bíblia diz que ele era de uma família nobre, de uma família poderosa, uma família reconhecida. A Bíblia diz que ele era da família de Calebe. E vocês lembram quem é Calebe? Calebe é um dos 12 espias que vai para a terra de Canaã e volta com um relatório positivo. Depois de 40 anos, quando eles entram na terra prometida, Calebe ali fica esperando o pedacinho de terra dele, e Josué dá a parte de terra dele, e ele fala assim, aí tem gigantes, mas eu vou vencer. E Calebe é crente. E ele é da família de Calebe. E aqui a gente já começa a perceber que uma família boa não é suficiente para garantir que todos os seus ramos vão ser bons. Uma família de 5 filhos, às vezes sempre tem um galho podre, né? E a Abigail, eu vou ter que tomar cuidado para não falar Noemi. Abigail casou justo com ele. Ele não honrou a fama da sua família. Outra coisa, ele tinha tudo para ser feliz, porque ele teve a sorte de casar com uma esposa maravilhosa. A Bíblia é quem diz que ela é sensata e formosa. Olha só, é difícil, né, você encontrar essas duas coisas juntas, beleza e sabedoria, né? Uma pessoa inteligente e bonita. Mas quando isso acontece, é uma bênção. E ela era, e ele casou com ela. E ela não era só bonita por fora, né? Como a Bíblia fala que ela era uma pessoa sensata, ela era bonita por dentro e por fora, ela tinha um bom coração, uma boa índole. Ele casou com essa mulher, né? Ele tinha, vamos dizer assim, tudo o que ele queria. Era muito rico, tinha milhares de ovelhas, 3.000, milhares de cabras, 1.000, tinha tosqueadores, tinha pastores, com a festa que ele está fazendo aqui. Esse homem só não tinha juízo, equilíbrio. Ele era um homem rico, abastado, casado com uma mulher inteligente, bonita, mas era um estúpido, era um bobo, era um homem desequilibrado. Se você olhar para a sua vida, talvez você já tenha visto algum tipo de família dessa maneira. Espero que não esteja na sua, por perto. Mas talvez um vizinho, algum conhecido, que ele teria tudo para ser feliz, tudo para se dar bem, mas ele é um estúpido. Ele é um tonto. Sabe? Pois é. Esse homem é um homem, esse Nabal, ele é um homem de poucos valores morais. A Bíblia diz que ele é um homem rude na sua comunicação. No versículo 13 e no versículo 17 vai falar isso. Ele é um homem que não dá para conversar com ele. Ele é um homem que você vai falar com ele, ele dá coice.
né? É um homem que não tem como você desenvolver uma conversa boa, amigável, delicada. Ele é um grosseirão. Um grosseirão, ele é rude. Não conversa, né? E eu conheci vários dessa maneira. Vários. Você evitava, porque se chegasse perto, você tomava um coice. Esse homem é de um temperamento insuportável. O seu próprio funcionário fala para Abigail, não dá para falar com ele. Eu vim falar com a senhora porque não dá para falar com ele. Sabe? Ele é rude, indelicado, coiceiro, dá patada para todo lado. Sabe? Eu espero realmente que você, que é viúva aqui, não tenha casado com um homem desse. E que, em nome de Jesus, não tenha ninguém na Betel que tenha casado com um homem desse, né? Além disso, ele era arrogante. Ele tinha mania de grandeza. Quando os homens de Davi chegam nele para pedir, né? Falam, olha, nós ajudamos o pessoal seu, quando eles estavam lá pastoreando suas 3.000 ovelhas, as suas 1.000 cabras, nós ficávamos em volta e não deixava ninguém pôr a mão. Os ladrões não vão roubar, porque os homens de Davi estão ali ao redor. E Davi está pedindo agora, já que você está comemorando a tosquia, que era um momento de bastante alegria para eles, né? Tosquear 3.000 ovelhas, olha, dá mais de 3 toneladas de lã, né? Homem rico. E Davi fala assim, ó, qualquer coisa, me dá qualquer coisa, nós, né, provavelmente estão com fome. E olha o que esse homem rude, com mania de grandeza, fala. Olha, eu tenho ficado sabendo que tem muitos escravos por aí fugindo do seu senhor. Quem que é Davi? Quem que é Jessé, pai desse homem? Não sei quem é, não. Agora, você acha que eu ia dar das minhas ovelhas, da minha comida? Quer dizer, ele é um homem que é tudo dele, né? Arrogante, metido, né? E daria a um qualquer, né? Ele percebe que esse homem não tem bom senso, ele não percebe o que ele está fazendo. A arrogância dele, a brutalidade dele, a indelicadeza dele, a rudeza dele cega ele de uma tal maneira que ele não consegue perceber que Davi é aquele que vai tomar o lugar de Saul. E você fala, mas ele sabia? Sabia. Era para saber, porque Abigail sabia. Quando ela vai falar com Davi, ela já fala, oh, meu Senhor, que Deus, né, tem te levantado, e Deus tem colocado, quando você estiver na frente de Israel, lembra da tua serva. É como se fosse uma pedra no fundo de uma funda, né? Lembrando Davi, que Davi tinha matado com a funda. Ela sabia. Ele está dando uma de tonto. Quer dizer, ele é tonto, né? Nós estamos falando aqui. Ele está dando uma de bobo. Agora, ele não mede o perigo. São homens rudes, são 600 homens rudes com Davi. Esses 600 homens, eles dormem na caverna de Adulão. E se você vê o perfil desses homens, são os homens que tinham dívidas e fugiam. São homens que tinham cometido delitos e fugiam. O exército de Davi é um exército de homens comprometidos com a lei, que tinha algum problema com a lei. E o bobão, entende? Fala isso. A Abigail está perdida. Um dia eu estava chegando em casa, eu tomei um susto tão grande. Do lado da minha casa tem um lote vazio, né? E quando eu encostei a caminhonete para entrar em casa assim, apareceu do meu lado um cara. Eu tomei um susto, era de noite, quase meia-noite, e ele chega do meu lado assim, tem dinheiro? Eu,
Aí ele disse assim, calma, não vou roubar não, eu só estou querendo saber, o senhor tem um dinheirinho para me dar? Eu falei assim, tá, vamos ver aqui. E dentro de mim estava, se eu tivesse dinheiro, eu dava tudo. Não precisa nem pedir. Toma, vai embora, rapaz. Some daqui. Mas o Nabal, ele não percebe isso. E outra coisa que a gente percebe nesse homem é que ele gosta de denegrir as pessoas, né? Olha do jeito que ele fala com Davi. É um homem que não consegue enxergar bondade, beleza, delicadeza em ninguém. Ele é um homem que quer denegrir, ele aproveita para humilhar Davi, para jogar lama no nome de Davi. Nabal é um homem ingrato. Tudo que Davi tinha feito e seus homens protegendo, ele não reconhece. Esse é o perfil do marido da Abigail. Ele é injusto, distrata as pessoas. Ele é um homem, um bobo, né? Não tem aquela política, né? Não tem jogo de cintura. É um homem naturalmente arrogante, grosseiro. E essa mulher sensata, bonita e delicada casa com ele. Olha, quando eu estava meditando nisso aqui, eu pensei assim, como é que, se fosse hoje, se uma pessoa, hoje, uma moça, casasse com um homem desse hoje, e fosse no psicólogo, e falasse esse perfil que eu acabei de falar aqui, o que será que o psicólogo ou a psicóloga ia falar para ela? O que vocês acham? Larga dele. O que você acha se ela fosse assistir às novelas? O que ela ia aprender lá? Larga dele. Larga dele. O mundo hoje está assim. Não tem que consertar, não tem que ter piedade. Não, esse homem não merece você. Larga e arruma outro. Mas Abigail, ela é diferente. Ela, apesar desse homem bruto, horroroso, ela não pensou em nenhum momento no mal desse homem. Na verdade, ela pensou no bem. Nós já vamos entender isso aqui. Apesar de ter um marido que ela podia muito bem pensar assim, nossa, chegou a minha chance. Agora Davi chega, mata e eu fico livre, né? Estou querendo me livrar mesmo a um homem ruim desse, né? Ele já prometeu que vai matar todo o sexo masculino, estou na benção. Ela não fez isso. Apesar de tudo, ela honrou o marido. Ela não saiu traindo o marido, ela não saiu falando mal do marido. Não. Ela foi consertar uma coisa errada que esse homem estúpido tinha feito. Na hora da dificuldade, Abigail, que tinha tudo para desistir, ela invoca ao Senhor. Essa mulher é temente a Deus. Quando você escuta ela conversando aqui com Davi, ela repete Senhor, 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 com letra maiúscula, várias vezes, e é o Senhor Deus. Ela é temente a Deus. Se fosse hoje, ela era uma excelente cristã. E olha, apesar de tudo, na hora da dificuldade, na hora de resolver o problema, na hora de descascar o abacaxi, quem que os empregados foram procurar? A Abigail. A Abigail. O homem não dá para conversar. Se você for explicar um negócio desse, vai piorar. Se você for falar que Davi pode matar, ele vai falar, pode vir que eu estou preparado. E fala assim, cala a boca, você está do lado dele. Então não dá para falar. Então eu vim falar com a senhora, dona Abigail, e procura ela. Ela é uma mulher acessível. Irmãs, a gente aprende algumas coisas na Bíblia, que está dentro dessas histórias, que a gente pode trazer para a nossa vida. Às vezes o marido é um grosseirão, mas você seja acessível. Acessível aos seus filhos, acessível às pessoas.
Se esse desequilíbrio existe no casamento, se o marido é um beberrão igual ele, nós vimos aqui que ele bebe, ele é um bêbado. O versículo 36, aqui que nós lemos, vai dizer que quando ela volta de ter conversado com Davi, chega, ele está bêbado, tinha vinho, tinha bebido vinho o dia inteiro, estava lá largado, e ela não fala nada. Ela sai quieta e volta quieta. Ela sabe que o homem é um furúnculo, que se falar vai explodir, aquela nojeira. Então ela deixa. E no outro dia que vai falar com o bêbado. E eu sei como deve ser difícil uma mulher casada com um bêbado. O bêbado, entre outras coisas, ele dá lugar para Satanás. Mas eu quero dizer para você, irmã, não perder a esperança. Viva conforme a palavra de Deus, honre a Deus no seu casamento. E acredite, Deus lhe dará livramento. O seu marido vai aceitar Cristo como Salvador ou ele vai morrer. Mas a irmã não vai viver o resto da vida desse jeito. Não vai. Esse homem é um bêbado. O empregado vai a Abigail, porque ela é acessível. Né? Aquela família onde o pai é intragável, os filhos vão tudo para a mãe. Né? Ali. Abigail conhecia Davi. Fala das batalhas que ele batalhou pelo Senhor, fala da funda, fala que o povo fala bem de Davi, ela sabe disso. Né? Então, nesse momento, quando o funcionário fala isso para ela, ela fala, olha o que o meu marido fez. Mas ela não quer se vingar do marido. Ela quer cumprir o papel de mulher, de esposa, do jeito que ela foi colocada no casamento, ela quer agir. E ela vai para proteger o marido. E aí a gente pergunta, por que ela tinha motivos para abandonar? Tinha. Só que ela age depressa e de forma discreta. Quando o funcionário fala, ela já manda imediatamente separar bastante comida. E já chama eles e fala, vai comigo, vamos comigo. Não fala nada para ninguém, nada. E vai de encontro a Davi. Porque se ela fala para o marido, vai dar problema. Ela não fala. Mas ela vai para resolver um problema sério que o marido arrumou. Encrenca que o marido arrumou. Sabe? Briga de bar que o marido arrumou. Dívida de droga que o marido arrumou. Agora ela vai ter que consertar. E ela sai com os funcionários. Ela age com pressa e ela é uma mulher discreta. Ela não sai fazendo gritaria ou enfrentando o marido, né? Seu bêbado, sem vergonha. Não. Já que fez, ela é uma mulher controlada emocionalmente. Vamos lá. E quando ela encontra com Davi, ela faz um discurso que Davi fica apaixonado. Irmãos, Davi vê que ela está protegendo a família dela, que ela está protegendo o marido dela, que ela está protegendo os funcionários. Davi percebe isso, sabe? Eu fico muitas vezes pensando como é que tem homens que não sabem escolher a esposa. Né? Ele vai conversar com aquele que pretende namorar e casar, e ela já namorou todo mundo, ela fala mal do pai e da mãe, ela briga com todo mundo, e o rapaz ainda acha que vai se dar bem. Mas quando Davi escuta essa mulher falar, ele começa a perceber que ela está interessada em proteger o marido dela. Ela é uma mulher fiel. Ela é uma mulher de princípios. Ela é uma mulher que não negocia as coisas. Meu marido é meu marido, não interessa se é bom ou se é ruim, é meu marido. E eu vou proteger os bens do meu marido e vou proteger ele. Enquanto o marido dela é avarento e grosseiro, ela é bondosa, generosa. E Davi olha e fala assim, acho, né? Agora sou eu que estou falando. Porque logo depois ele quer casar com ela. Mas ele deve ter olhado e falado assim, puxa vida, que mulher. Pena que é casada, né?
E aí, Abigail conversa com Davi, conta a história, e ela traz para si a responsabilidade. Ó, não liga para aquele homem chamado Nabal, porque o próprio nome dele já diz quem ele é. Ele é um bobão. Sou eu, a culpa é minha. Traz para mim, ó, né? Traz para mim. Vamos resolver isso, eu e o senhor. Vamos resolver isso. Vamos. Então, veja só, ela se coloca numa brecha aberta pelo marido, né? E agora ela quer pacificar aquela encrenca que o marido abriu. Né? Nos dias de hoje são aquelas encrencas que o marido faz dentro da própria família. Briga com a mãe dele, com os irmãos dele, com os filhos dele, briga com todo mundo. E a mulher vem por trás, apaciguando a sogra, apaciguando todo mundo. Abigail vem e joga uma água fria naquele fervente, aquele fogo. Porque Davi está com 400 homens pronto para matar. Mas ela é uma mulher inteligente, pacificadora. E ela conseguiu salvar. Porque Davi fala assim, olha, eu quero te agradecer. Davi elogia Abigail. Eu quero te agradecer, porque você poupou hoje a mim de cometer uma tragédia, cometer um assassinato em massa, porque não ia escapar nem Nabal e nenhum dos homens lá, nenhum, ia matar tudo. Aí ela falou para ele, só que quando o senhor chegar lá no trono e olhar para trás, vai dizer, puxa vida, manchei minha mão de sangue, assassinei, não faz isso não. Aí ele fala, não vou fazer. Obrigado. E ainda fala assim, Deus mandou você aqui. O mal foi estancado. A paz foi estabelecida. Obrigado, Abigail. Você é uma mulher de valor, né? Agora note uma coisa. Abigail, sendo fiel ao seu marido, ao seu casamento, aos seus princípios morais, ela dá lugar para Deus trabalhar na vida dela, e Deus prepara coisas, momentos, situações, para que as coisas sejam restabelecidas. Eu vou falar de uma outra forma. A pessoa pode ser um crente fervoroso, mas se ele for uma pessoa diferente da Abigail, for uma pessoa reclamona, for uma pessoa que quer resolver as coisas com a própria mão, fazer do seu jeito, Deus deixa. Mas quando a pessoa é como Abigail, que vai diante daquela promessa de morte, vai humilde, vai guardando a sua família, guardando seu marido, guardando a si mesmo e confiando na providência de Deus, Deus age. E foi o que aconteceu. Deus tocou no coração do Davi. Ela podia ter confiado no dinheiro, mas ela preferiu confiar em Deus. Ela podia ter confiado na sua beleza. Ela mesma podia ter, vamos dizer assim, ser sugerido, né, para o Davi, né, mata sim, e depois leva a tua serva contigo. Sou lindona, ele vai? Não fez isso. Não fez. Ele não foi uma mulher, né, que dá margem para esse tipo de coisa. Abigail sabia que Deus tinha promessas para Davi. No versículo 30, ela diz assim, e há de ser que usando o Senhor contigo, Senhor Deus, segundo todo o bem que te tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar. Ela está dando um conselho para ele. Já pensou quando você chegar lá em cima, olhar para trás e ver o estrago que você fez, matou todo mundo? Mas Deus não quer isso. Ele está dizendo aqui, Deus, quando usar contigo de benevolência e você alcançar o trono, chega lá com as mãos limpas de sangue. Né? Ela acreditava na mudança. Para Abigail, Deus é o Deus vivo. Ele é aquele que intervém, que faz, né? A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Mulheres de Deus, nesta noite, que estão ouvindo essa palavra, seja fiel a Deus, porque sendo fiel a Deus, você será um exemplo para a sua família, para o seu filho, para o seu marido. Não queira resolver as coisas da sua maneira, não queira resolver as coisas com conselhos dos ímpios, não queira resolver as coisas com conselhos daquele que não tem temor de Deus. E como eu disse no começo dessa mensagem, não adianta fazer encontro de casais e tudo mais se não converter o coração. Abigail é uma mulher de coração convertido e ela faz tudo na presença de Deus. E ela salva o seu marido de morrer, salva de perder os seus bens e ainda dá conselho ao futuro rei. E olha o que acontece. Passado a bebedeira, ela vai lá e vai falar com Nabal. Eu penso que seria mais ou menos assim: bom dia. Passou bem essa noite? Não, eu estou com um pouco de dor de cabeça aqui, mas por quê? O que você quer? Vai pegar no meu pé? Não. Você sabe quem você ofendeu? É um tal de Davi aí, filho de Jessé. Não deve ser um escravo que fugiu aí. Você lembra que nós conversamos sobre o futuro rei de Israel? A Bíblia diz que ele ficou petrificado. É ele? É. É ele. Foi dele que você falou. Foi ele que você afrontou. Pois é, ele tem 600 homens na caverna de Adulão. E ele ficou petrificado. E dali a 10 dias, o que acontece? Deus mata ele. Quando Deus mata ele, Abigail agora é viúva. Ela é viúva. E Davi fala, aquela mulher inteligente, bonita, fiel ao marido, que queria proteger o marido ainda que o marido fosse um tolo. Essa mulher, vai lá, fala para ela que eu gostaria, veja que ele não manda, né? Ele fala que ele tem interesse que ela fosse mulher dele. Deixa eu ver aqui, tem um lugar aqui que fala assim, eu tenho interesse em casar com ela, né? Mas se ela falasse que não, ela não. Mas quando eles falam com ela fala, já. Aliás, ela fala que eu fui feita para lavar os pés dos criados. Ixi, juntou 5 moças que servia a ela e foi lá e casou com o futuro rei. O que é que isso nos ensina? Quando nós servimos a Deus, quando nós confiamos em Deus, quando você, irmão também, confia em Deus, não há nada perdido. O seu futuro é melhor do que o seu presente. Deus está no comando. Crê em Deus, coloque as coisas na mão de Deus. Não negocie seus princípios, não negocie seus valores morais, faça o que tem que fazer, faça a sua obrigação. E quando você estiver em dúvida, obedeça a palavra de Deus. Não haja pelos seus instintos e nem por conselhos ímpios de pessoas que não têm Deus. Porque Deus transformou ela de mulher de um bruto para uma das rainhas. E ela então teve o filho Quileabe, filho de Davi. O que nós aprendemos? Vamos concluir. Enquanto Nabal, seu marido, viveu, Abigail honrou seu marido. Honrou. Não traiu, não abandonou. E porque seu marido não se arrependeu, Deus tirou ele do seu caminho. Foi Deus quem tirou. Ela não pediu para Deus, ela só fez a parte dela. Deus feriu a Nabal, e o Nabal... Por isso que eu disse, fica no teu lugar, haja dentro da palavra de Deus. Ou ele se converte, ou Deus pune. O rei pediu em casamento. Ela se casou com Davi, o maior rei que Israel já teve. Ela se humilhou e Deus a exaltou. Ela buscou a paz e Deus transformou
o casamento dela e a vida dela. Ela se tornou, então, mãe de príncipe, de homens importantes. A história termina com um final feliz. Nabal não valorizou sua mulher, não deu valor que ela merecia, mas o rei viu e valorizou. O rei viu e entendeu que ela era uma mulher diferente. Quero dizer para você, irmã, irmão também, leva isso para as esposas, pelo marido, mas aqui é para as irmãs, né? Não importa se o teu marido te valoriza ou não. Há muitos casamentos hoje que o marido é parecido com Nabal. Faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. E Deus vai mudar. Porque depois, assim como Abigail, Deus vai te exaltar. Deus vai corrigir essa trajetória. Hoje, Abigail é uma mulher conhecida por toda a história, no mundo inteiro, porque ela está na Bíblia daqui. E Nabal é conhecido como sendo um homem rude. Abigail como uma mulher talentosa, uma mulher boa, não é? Se houve esperança para Abigail, se houve esperança para um casamento tão ruim, igual o dela, com um homem tão ruim, talvez o teu marido não seja tão ruim quanto ele. Não é? Obedeça a Deus, busque a palavra de Deus, e o Senhor vai fazer uma mudança na sua vida e da sua família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.